colaborou com muita força com a nossa gestão de Fortaleza. E se Deus quiser, a força do povo, dessa militância, será o nosso próximo prefeito, é o Mano 13! Do PT, isso faz a diferença, isso faz acontecer. Lula, Dilma e Luiziane me deram apoio total, pois sabe bem que é humano, é um cara especial. Vai cuidar de Fortaleza, vai trabalhando com amor, vai cuidar bem das pessoas. Dedicado e competente, é o Mano pra prefeito. Esse cara é diferente, é o Mano pra prefeito. Esse cara é diferente, vai cuidar de Fortaleza, vai trabalhando com amor, vai cuidar bem das pessoas. Boa noite, meus companheiros e minhas companheiras. É com muita alegria que a gente hoje estamos inaugurando o nosso Comitê Central aqui na histórica Avenida da Universidade. Aqui nessa avenida que muitas vezes com essa companheira Luiziane nós fizemos passeata e derrubamos um presidente corrupto com a juventude na rua. Nessa avenida da Universidade, nós fizemos muita luta com o movimento sindical. E essa cidade é uma cidade dividida. Dividida com um povo pobre, mas lutador e trabalhador. Uma cidade que tem 70% do seu povo vivendo com até 2 salários mínimos. E isso é muito importante saber, porque governar uma cidade como Fortaleza é fazer escolhas. E tem muita pressão sobre um prefeito numa cidade, região, numa cidade metrópole como Fortaleza. E na hora da pressão dos ricos e dos poderosos, ou na hora de algum governante que acha que pode ser dono do povo, o prefeito de Fortaleza tem que ter lado e tem que dizer: antes de tudo, está o povo pobre de Fortaleza, e Fortaleza não se rende a quem queira ser arrogante. Nós temos uma história para estar aqui nesse comitê. Eu comecei no meu partido, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, nos meus 16 anos de idade, atuando na Igreja Católica, nas comunidades eclesiais de base. E aprendi convivendo com o meu povo mais pobre, convivendo com um povo que tinha medo da casa cair sobre sua cabeça, tinha medo porque não tinha escola para o seu filho e qual era o futuro do seu filho, tinha medo porque só conhecia o desemprego, o arroz salarial e falta de perspectiva para sonhar. É essa militância e esse partido que me ensinou que a gente, antes de tudo, a gente estuda para ser advogado, a gente estuda para ser professor, a gente estuda para fazer a profissão que a gente gosta, mas para fazer luta política e para governar para as pessoas que mais precisam. O que nós precisamos, antes de tudo, como Lula nos ensinou, é cuidar das pessoas que mais precisam dos governos. São as pessoas pobres, são as pessoas que precisam, porque precisam do posto de saúde, porque precisam da escola pública. E tem candidato falando que agora em Fortaleza vive a maior crise da história do município de Fortaleza. E nós, que somos militantes, nós temos que refletir sobre isso. Porque no país
tem problema na rede privada de saúde. No país tem problema nos hospitais federais, como o nosso Hospital Federal, que hoje já não tem mais emergência, como tinha tempos atrás. No estado do Ceará, 45 hospitais fecharam nos últimos 10 anos. Aqui nessa cidade, a rede privada de saúde, as pessoas esperam 3, 4 meses para ser atendidas. Mas eu assumo um compromisso com cada companheiro e companheira e com o povo de Fortaleza. Se o governo do estado cuidar do povo do interior, eu não terei uma maca no IJF. Porque com o Hospital da Mulher, com a contratação dos médicos que foi feita, com o que nós vamos fazer, se o governo do estado fizer a parte dele, nós montamos a estrutura para cuidar do povo de Fortaleza. Por isso tem candidato que primeiro cumpra a sua parte, porque nós de Fortaleza estamos cumprindo a nossa e vamos cumprir ainda melhor. Nós temos desafio na educação de Fortaleza, mas o desafio não é mais o de 2004, quando a prefeita Luiziane Lins assumiu o governo. Não é mais a água que ficava dentro do pote ou a louça que era a porta de uma geladeira. O nosso desafio agora é valorizar ainda mais o nosso professor, porque tem uma coisa muito importante. No Brasil, os professores e as professoras recebem menos do que as demais categorias de nível superior. E nós temos que ter um objetivo, sem parar de trabalhar, sem cansar um momento. Nós vamos levar os professores de Fortaleza ao mesmo patamar salarial das categorias de nível superior, porque é isso que com o nosso pré-sal, que alguns queriam dar para o mercado internacional, e o presidente Lula e a presidenta Dilma e os nossos deputados federais e o nosso senador disseram: o pré-sal e o petróleo é do povo brasileiro, e é com esse recurso que nós vamos avançar ainda mais com os nossos professores. Nós vamos integrar ainda mais a Secretaria de Educação com a cultura e com o esporte. Tem gente falando em escola de tempo integral. Primeiro, não sabe dos 30 mil, como a prefeita Luiziane Lins falou. Mas é mais grave ainda, porque o que nós temos na nossa escola, o que nós fizemos avançar com o Mais Educação, que tem 220 escolas com aluno no contraturno, nos ensinou. O que nós temos que fazer é relacionar a educação com a cultura e com o esporte, para que a nossa criança pela manhã vá para a escola e à tarde ela não precisa ir para a escola, ela vai para o clube mais perto da sua casa para fazer uma atividade esportiva, para fazer uma atividade cultural e para fazer reforço escolar. E com isso ela vai ter uma educação de tempo integral, apoiando as federações de karatê, de judô, de capoeira, os artistas da cidade. E é muito importante que se diga, essa cidade tem uma identidade rebelde. E que alegria que nós temos, que nós constituímos um sistema municipal de cultura, que nós fizemos um fundo municipal de cultura, e acabou o tempo que os artistas populares tinham que ficar pedindo a alguém para ter um projeto aprovado na área da cultura. Agora não, agora são os editais que os artistas apresentam e podem disputar de maneira republicana o recurso que é do povo. E o Fundo Municipal de Cultura vai garantir no próximo ano 10 milhões de reais para a cultura popular, porque nós fizemos o Réveillon que até muitos de nós às vezes não entendíamos o que essa companheira, que tem uma visão larga e para o futuro, nos apresentou. Vamos fazer um Réveillon massivo para o nosso povo, porque nós vamos fazer o maior Réveillon do país e nós vamos fazer uma festa popular. E ao mesmo tempo nós vamos gerar emprego, nós vamos gerar renda e nós vamos fazer Fortaleza o que nós conquistamos, que é ser o maior destino turístico do país. Por isso, meus companheiros e companheiras, nós vamos conversar com o nosso povo, apresentando os passos que nós temos que dar para avançar.
mas é os passos a partir do que nós construímos. E tem uma questão, que eles vão querer fazer muita coisa, mas eles vão querer apresentar uma força, que é a força de estrutura, que é a força da arrogância, que é a força da agressão às pessoas. Mas tem uma coisa que eles podem se esforçar e não vão conseguir nunca, porque nós passamos 30 anos na nossa juventude e nós podemos dizer, nesse palco, nessa plenária, está a maior militância aguerrida do povo de Fortaleza. E eu comecei as caminhadas, nós fomos lá no Cristo Redentor, e lá não tinha 10 companheiros e companheiras, lá tinha 1000 companheiros e companheiras de rua em rua, conversando com o povo. E não era gente que vai levando uma bandeirinha porque está sendo contratado para tal. Eu quero pedir uma salva de palmas à militância que estava na caminhada, cantando, pulando e dizendo: pula, 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 é o Mano Dilma Lula. Pula, 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 é o Mano Dilma Lula. Era esse o recado que nós passamos nos bairros que caminhamos. E nós temos certeza, quando eu caminhei lá no Carlito, o que é que as pessoas sempre me diziam? Eu estou aqui para pedir seu voto de confiança. E ele perguntava: mas você vai garantir que Fortaleza tenha a passagem mais barata como é hoje? Você vai garantir que as creches vão continuar aumentando? Porque anos atrás a creche aqui era fechada e agora a prefeitura abriu, e o meu filho entra na creche às 7h30 da manhã e sai às 5 da tarde, recebendo 5 refeições por dia. Você vai garantir que Fortaleza tenha emprego como tem agora? Porque aqui no Carlito tinha muita gente desempregada e agora o povo tem emprego, tem renda para poder viver com dignidade. E eles nem entendem que quando a gente garante emprego para o nosso povo, eles não entendem que quando a gente tem um povo que trabalha e tem renda, esse povo come, se alimenta. E nós sabemos que um dos maiores problemas de saúde do nosso povo é quando o nosso povo passa fome, é quando o nosso povo não tem o que comer. Então o nosso maior programa de saúde, e foi isso que o Lula nos ensinou, foi garantir à classe trabalhadora que ela tenha trabalho, tenha renda e tenha condição de ter 3 refeições por dia, porque isso faz com que o povo não passe fome e não fique vulnerável às doenças. E quando a gente caminha nos bairros, o nosso povo olha e a gente diz: aqui é o time do 13, aqui é o time da Dilma, da Luiziane e do Lula. E o que é que o nosso povo responde? Então deixa comigo que está resolvido, porque nós sabemos de que lado nós estamos. Nós temos que confiar no nosso povo. O nosso povo sabe que antes ele não tinha Bolsa Família. Sabe por quê, minha gente? Porque só tinha 70 mil no Bolsa Família. E hoje esse povo tinha direito e a prefeitura não chegava lá. E hoje são 190 mil famílias. E eu apertei a mão da dona Francisca ontem na Granja Portugal, e ela me dizia, na rua, lá na granja, dentro de casa, uma portazinha de ferro, ela apertou minha mão e disse: meu filho, eu recebi ontem o meu dinheirinho e agora eu estou tranquila. Eu só quero uma coisa: me garanta que da mesma maneira que eu fui lá no CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social, tem um monte de gente aqui que agora recebe porque a prefeita Luiziane olhou para mim e me garantiu o Bolsa Família. E agora eu posso comprar na bodega, e agora eu posso fazer a comprinha no mercantil, e isso gera emprego, e isso gera renda. Mas o nosso desafio é grande e é do tamanho que nós somos. Nós que estamos no PT, os companheiros do PR, os companheiros e companheiras do PT do B, do PTN,
do PSC, os companheiros e companheiras do Partido Verde, os companheiros e companheiras da esquerda socialista do PSB. Nós não viemos para fazer sonhos pequenos, nós viemos para transformar a sociedade de maneira radical, e nós vamos fazer isso com muita segurança. Mas antes de tudo, nós vamos fazer com a alegria de quem é militante e caminha no meio do povo. E eu quero agradecer de coração, porque eu andei nessa cidade, reunido em Assembleia Popular, vendo o povo, qual era a necessidade dele. Porque tem gente que fez mestrado, doutorado e acha que sabe demais. Pois eu tenho a humildade de dizer, foi no orçamento participativo que eu mais aprendi do povo de Fortaleza. Porque quem sabe qual é o problema da Granja Portugal é o povo que mora na Granja Portugal. Quem sabe qual é o problema da Santa Maria é o povo que mora no Santa Maria. Da mesma maneira no Vila Velha. E é por isso que o nosso governo, a gente diz, é um governo popular. É um governo que o povo participa e vai avançar ainda mais. Por isso, meus companheiros e companheiras, a partir da inauguração do nosso Comitê Central, aqui tem 20 segmentos, e eu quero pedir uma salva de palmas a essa companheirada linda e lutadora que são as mulheres de Fortaleza. Eu quero pedir uma salva de palmas a todos aqueles e aquelas que fazem a luta contra a discriminação, contra a homofobia, os que não aceitam o racismo e não aceitam o machismo. Uma salva de palmas à nossa militante, que é da juventude, que é de esquerda, que é socialista, pois é essa militância que vai fazer o advogado popular, que andou no meio da casa do povo, às vezes debaixo de lona preta, às vezes no barraco do povo mais simples, às vezes uma casa de taipa, às vezes uma casa de madeira. E eu tenho a segurança que essa militância, eu vou estar andando em Fortaleza no ano de 2013 e vou voltar a andar no barraco do povo como prefeito de Fortaleza. Porque é esse o nosso desafio, é a gente estar ao lado do povo, enfrentando os desafios. Mas a cidade tem rumo, e o rumo da cidade é pela esquerda, o rumo da cidade é pela rebeldia, o rumo da cidade é pelos socialistas, o rumo da cidade é o rumo popular. E por isso eu tenho certeza que o time de Dilma, o time de Luiziane, o time de Lula, nós somos aqueles e aquelas que vão ser os vitoriosos no dia 7 de outubro de 2012. Vamos lá, meus companheiros, vamos nós, homens, mulheres, juventude, negros e negras, avançar em todas as ruas, nos bairros populares, na classe média, porque no dia 7 de outubro é 13 para prefeito de Fortaleza. Um abraço e vamos para a vitória. Até os filhos da gente.